Olá, amantes da física! Sejam bem-vindos ao episódio 17 do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou Vitória Amaral, estudante de jornalismo aqui da UFMG. E eu sou Victoria Alves, também estudante de jornalismo. E no episódio de hoje, continuaremos a nossa conversa com o físico, professor e pesquisador do Departamento de Física, Elmo Salomão. Ele irá nos contar sobre as linhas de pesquisa que envolvem transporte eletrônico e propriedades elétricas de superfícies, interfaces e películas, fabricação e caracterização de nanodispositivos. Lembrando que o seu espaço para a física é aqui, o tempo é quando você quiser. Elmo Salomão é graduado e mestre em Física pela UFMG, doutorado pela Universidade de Nottingham, Inglaterra e pós-doutorado na Universidade de Boston. Atualmente é professor associado da UFMG, tem experiência na área de Física da Matéria Condensada, com ênfase em transporte eletrônico e propriedades elétricas de superfícies, interfaces e películas, fabricação e caracterização de nanodispositivos. Também atua desde 2000 em atividades de inovação, de divulgação e popularização da ciência e suas tecnologias. Para começar, professor, vimos que no início de suas pesquisas você começou seu trabalho como pesquisador na área de tunelamento ressonante. Primeiramente, pode nos dar uma visão geral sobre o que é tunelamento e como a ressonância entra nesse fenômeno? Sim, o tunelamento, eu comecei o trabalho ainda lá no início do meu doutoramento, lá na Universidade de Nottingham, e foi a oportunidade que eu diria assim, única de você, na época, de você fazer o que eu talvez pudesse sintetizar como a mecânica quântica do faça você mesmo. O que é o tunelamento? As partículas, né, que todo mundo pensa ali como bolinhas, quando você aprende a mecânica quântica, você vê que partículas e tudo que tem propriedades materiais também tem propriedades ondulatórias. E se tem propriedades ondulatórias, partículas podem ter também, estão sujeitas também a todos os fenômenos ondulatórios de ondas de luz, ondas sonoras, etc. Mas tem algumas que são mais esquisitas. Então, quando você pensa assim, se você jogar uma bolinha numa parede, você fala, a bolinha não atravessa essa parede. Se for uma bola de canhão, ela atravessa. E você diz assim, a bolinha pequena não atravessa porque ela não tem energia suficiente para aquilo. Quando você vai para bolinhas muito pequenas, elétrons, partículas então subatômicas, aí esse mundo de propriedades ondulatórias se revela. Então essas bolinhas, esses elétrons, eles conseguem sim atravessar barreiras, mesmo não tendo energia suficiente para isso. Isso é o que a gente chama de tunelamento quântico. E o tunelamento ressonante é que se você constrói dispositivos que a gente chama de poços quânticos, mas você pode imaginar como uma caixinha onde você joga uma bolinha, uma caixinha ali fechada, você joga a bolinha na parede dela e ela pode simplesmente aparecer do outro lado. Isso não tem análogo clássico, mas a ressonância aparece quando você, ao analisar essa caixinha usando as técnicas de mecânica quântica, você vê que ela ali tem as energias, ao invés de terem qualquer valor de energia permitido, somente alguns valores é que são permitidos. E quando você lança essa bolinha, esse elétron, nessa caixa, com exatamente alguma daquelas energias permitidas que são quantizadas nessa caixa, ela simplesmente aparece lá do outro lado. Esse é o que a gente chama de tunelamento ressonante. Ressonante porque você fez coincidir a energia que a partícula tinha, a bolinha, com uma das energias permitidas lá na caixa. E isso é algo assim, isso é inusitado, mas é real. A gente mede isso e você observa. Então, nessa parte aí do tunelamento ressonante, então a gente fabricava dispositivos semicondutores, que eram essas caixinhas para essas partículas que são os elétrons. E você mede, então, propriedades, e isso aí, além de ter uma física básica, isso também servia para alguma coisa. Então, tinha o interesse de você fazer um dispositivo com alguma aplicação.
Considerando esse contexto de semicondutores, pode explicar como o transporte de elétrons é normalmente descrito e quais são os principais mecanismos envolvidos? Nossa, bom, vamos tentar reduzir isso em poucas palavras, não é simples não. Mas você pode pensar o seguinte, num material, igual você tem um cano ali cheio de água, você pensa assim, os elétrons, quando você aplica uma diferença de potencial, liga ali uma bateria, eles querem se movimentar através desse material. Em alguns materiais eles se movimentam mais facilmente, como os metais, em outros não, que são os materiais isolantes. Como que esse movimento se dá? Aí você entra então numa análise ali microscópica e aí você tende a usar ferramentas lá de mecânica quântica. Mas de uma forma geral você pensa assim, ó, você tem um punhado ali, mas é um punhado mesmo ali, bilhões, trilhões, etc. Pensa um número muito grande de elétrons, de bolinhas, tentando se movimentar através de um meio. Mas esse meio também está cheio de partículas, que são os átomos dele, tudo ali chacoalhando por causa de agitação térmica. A gente está aqui no mundo de temperatura. E então essas bolinhas querendo passar. Então, esses mecanismos ali de transporte em determinados meios, eles são dificultados por esse chacoalhar, porque ali às vezes falta um átomo no meio, isso cria o que a gente chama ali de defeito. Então, tem vários mecanismos que são descritos por um formalismo de física e matemática adequados para poder descrever como é que se dá esse movimento e o que impede esse movimento. Esses mecanismos a gente chama ali de espalhamento, existem vários deles. Tá? E a pesquisa em semicondutores, uma parte dela, né, se dá para você entender esses mecanismos de transporte. Você também pode ter um outro olhar que fala assim, bom, tem esse mecanismo, como que eu posso melhorar isso? Então aí você busca materiais onde essas perturbações são menores ou você atua de forma a reduzir essas perturbações, por exemplo, reduzindo a temperatura, que normalmente às vezes é indesejável para uma aplicação, né, porque complica, mas para você estudar, reduzir temperatura é fundamental, porque você está tirando coisas que às vezes você não entende dessa agitação térmica que está perturbando. Aí você consegue estudar então outros fenômenos que ficam então mais palpáveis ali. Outra coisa muito legal é que você foi um dos primeiros pesquisadores a se aventurar no estudo de grafeno aqui na UFMG. Pode nos contar o que despertou esse interesse por essa área e como se decidiu se dedicar a essa pesquisa? Eu diria, isso aí não é pioneirismo não, mas isso assim, foi, entre muitas outras pessoas, na época que surgiu o grafeno, em 2004, o primeiro artigo lá do André Geim, aí né, no departamento de física tinha muitos pesquisadores trabalhando com materiais de carbono, né, os nanotubos de carbono, e a passagem para grafeno, aquilo já era algo ali natural, uma vez que o grafeno ali foi descoberto, digamos assim. Então, criou-se um interesse generalizado, tanto dos grupos experimentais quanto os grupos teóricos, porque tinha uma física ali que era novidade. E aquilo atraía para todo mundo querendo aprender, entender e ver para que aquilo ali poderia servir. E na época, eu trabalhava com dispositivos semicondutores de ascendente galho, tinha dois estudantes que hoje são professores lá, o Daniel Elias e a Juliana Brant, que a gente estava tentando fazer interferômetros quânticos com elétrons. E era muito difícil a gente fabricar esses dispositivos. Eles já estavam ali mais de um ano ali na labuta, começando a fazer alguns, e aí surgiu o grafeno. Aqui ele falou, poxa, nós temos de entrar nisso, porque assim, era um leque de oportunidades. Mas a gente tinha de achar o grafeno. E a única descrição que tinha era o artigo. Você usava lá uma fita adesiva e colava ali num pedacinho de cristal de grafite, que na época todos os artigos mandavam usar um cristal que era comprado, que chamava HOPG. E que era supostamente assim, bem limpo, bem puro, e a gente tentando lá repetir os procedimentos de esfoliação. Os laboratórios nessa época, a sala limpa que a gente tinha, era o que a gente tinha, mas era muito precário. Por exemplo, a gente precisava usar o microscópio, que tinha um microscópio relativamente bom, mas ele não tinha câmera. Então, assim, você tinha de observar uma lâmina cheio de coisinhas lá que a gente nem sabia o que a gente estava procurando, porque a gente não tinha achado o grafeno ainda.
E como é que a gente descrevia um para o outro? Então a gente fazia desenhozinho falando, aquela coisinha ali nessa posição perto daquele outro, e o outro ia lá e olhava, eu não sei, a gente nem sabia se ele estava vendo o que a gente estava vendo. Então era assim, depois, posteriormente, a gente comprou uma câmera que aí pelo menos a gente conseguia ver e apontar na tela, será que é isso, será que é aquilo? E foi assim, tem uma curiosidade aí que durante o final do meu doutorado lá em Nottingham, coincidiu com o esfacelamento da União Soviética na época, e vários cientistas russos saíram aí pelo mundo procurando emprego. E o Andrei Geim foi parar, curiosamente, você vê coincidência, na Universidade de Nottingham. Na época estava o meu colega o professor Paulo Sérgio lá, que até o recebeu, eles arrumou moradia, eles moraram, dividiram a casa, e o Andrei Geim apareceu lá, o meu orientador falou, não, mostra aí o que você está fazendo. Eu, na época, já tinha mudado de assunto, não estava mais em tunelamento ressonante, era um outro assunto até bastante atraente, e ele ia lá, às vezes, discutir, mas muito pouco. Eu já estava no finalzinho do doutorado, mas aí eu o conheci. E por conta disso, aí veio o grafeno, e a gente tirava umas fotos lá, a gente não sabia direito, e eu, na cara dura, mandava um e-mail para o André. André, não sei se você ainda se lembra de mim, assim assado, mas assim, estou tentando achar o grafeno, o que a gente está obtendo é isso. E ele, muito gentil, respondia lá os e-mails, falando, está muito pequeno, não é isso não. Mas ainda fui lá, né? Ferrinho de dentista, mandava outros e-mails com outras imagens, ele sempre respondia, não, está muito ruim, tá... Acho que de tanto que eu apurrinhei ele, teve um dia que ele mandou uma mensagem com 3 palavras. Use grafite natural, em inglês. Só isso. Falei, essa foi a grande sacada. Porque isso daí, então, na época, o professor Marcos Pimenta, que era pioneiro em pesquisa de materiais de carbono aqui, e ele lá louco para a gente também achar grafeno, né? A gente só tinha um único microscópio, então assim, nem adiantava botar muitos estudantes, porque não tinha espaço, só tinha um único. E aí eu falei, Marquinhos, a gente está aqui procurando, pode deixar. E ali era direto, os estudantes lá procurando. Quando ele falou isso, eu procurei o Marcos, ele já tinha um contato com uma mina de grafite natural em Itapecerica, aqui pertinho de Belo Horizonte. Ele falou, nossa, isso aí, material a gente tem. E aí o pessoal forneceu para a gente o grafite natural, que é grafite extraído do chão, direto da mina. E aquilo foi a sacada para a gente, então, achar os flocos de grafeno, que isso aí depois, então, uma vez deu esse passo, isso aí virou coisa corriqueira. Mas então tem esse detalhezinho que é bem curioso aí no início. E você também atua na nanofabricação, que é um processo de design, produção e manipulação de estruturas e dispositivos em escala nanométrica. Como a pesquisa em grafeno tem influenciado os avanços na nanofabricação? Você pode dar exemplo de como o grafeno é usado para criar dispositivos em escala nanométrica e os benefícios dessa integração? Bem, o grafeno, quando ele surgiu, então, todo mundo viu todas as propriedades fantásticas que ele tem. Além de um material limpo, simples para se estudar, teoricamente, para você fazer medições e para você fazer dispositivos, porque ele tem propriedades mecânicas muito interessantes, muito pouco usuais, e propriedades elétricas muito diferentes de outros materiais também. Então isso ali era um prato cheio. Quando você estuda materiais, você tem ali várias técnicas, tanto em química e física, e em física ali no nosso departamento, eu diria assim, grosso modo, você tem técnicas que você analisa propriedades elétricas, eletrônicas e propriedades ópticas. Para propriedades ópticas, você pega o material, diria ali, cru, in natura, né? Você obteve ali o grafeno, ele está pronto para ser analisado. Para você analisar com propriedades elétricas, aí você tem que trazer esse dispositivo para o mundo dos vivos, onde você tem de botar contatos elétricos nele para poder fazer medições. Mas a coisa é microscópica. Então aí você tem essas técnicas chamadas de nanofabricação, onde eu ali sou um dos muitos que utiliza isso daí. Então, basicamente é você conseguir fazer contatos elétricos para poder você chegar corrente elétrica nesses dispositivos. Isso é o processo de fabricação usual, corriqueiro aí na indústria eletrônica. Né? A diferença é que o grafeno, ele
nessa época, então, você tinha de processar, de fabricar um dispositivo onde o grafeno está, porque era uma lâmina e ali você tinha um punhado de coisinhas esparramadas, você não obtinha ele naquele lugar. Né, que é diferente de um outro semicondutor, que você pega um cristal, qualquer lugar que você botar um contato nele, ele vai... O material é macroscópico, você pode fazer coisas microscópicas em qualquer lugar na superfície dele. O grafeno, não. O grafeno, você pega um cristal de grafite e vai achar o grafeno em algum lugar. Então, essas aí são as técnicas. Eu diria que hoje, assim, a parte de... O grafeno... se esperava muito mais das propriedades elétricas dele do que de fato se atingiu até hoje. Tem razões para isso. Então, hoje, talvez as propriedades ópticas, o fato de ele ser um material transparente e condutor e transparente, e as propriedades mecânicas que estão talvez despontando e dando origem a aplicações atuais. Está falando aí de basicamente 20 anos depois. Mas é assim mesmo. Tá? E também se descobriu. Eu falei, bom, mas para fazer dispositivos eletrônicos com grafeno, aí tem um problema que a gente chama de grafeno, diferentemente de materiais semicondutores, tem uma propriedade que ele não tem, que é ter gap. Então você aprende a desenvolver essa propriedade que ele não tem, manipulando o material. Isso, então, é motivo aí, razão de pesquisa assim, de muitos grupos, tanto no departamento como no exterior. E agora, para finalizar esse bloco sobre suas pesquisas, tem alguma pesquisa que você gostaria de começar a trabalhar? Olha, eu diria que eu estou me afastando um pouco. Nos últimos anos, eu estou me dedicando muito a essas atividades de extensão e de ensino, que assim, sempre foi uma preocupação, mas em algum momento você sempre tem de fazer as duas coisas ou mais de uma coisa ao mesmo tempo. E agora acho que eu estou me dando o luxo de fazer isso. Mas assim, eu continuo colaborando com algumas pessoas em pesquisa. Obviamente os temas aí são vários, mas a gente tem de focar em alguma coisa. Não dá para poder fazer tudo. Às vezes as pessoas falam, poxa, mas assim, por que você resolveu isso? Eu digo assim, a preocupação em tentar fazer um ensino melhor ou chegar a ter ferramentas de ensino para um público e tentar massificar isso, essa é a minha preocupação atual. Ainda não sei fazer. Tá? Mas a gente fala de educação no Brasil, nós estamos na rabeira do mundo em todos os testes. Você olha lá no PISA, em leitura, matemática e ciências, o Brasil está na rabeira de tudo nos países da OCDE. Rabeira mesmo. Aqui na América do Sul, a gente está só na frente do Paraguai e, recentemente, da Argentina, possivelmente por causa da crise. Todos os outros países estão na frente. Então, assim, nós temos de nos preocupar com isso. Sabe? E eu estou querendo dar uma pequena contribuição mais nesse sentido. Então, estou me dedicando, mas, assim, como eu disse, estou aberto, assim, estou colaborando assim, com outros grupos, mas não desenvolvendo a minha pesquisa própria. Bom, agora a gente vai para a parte de dicas e curiosidades. E como já conhecemos sobre suas pesquisas e no episódio passado da sua trajetória, quais dicas você daria para quem quer trilhar esse mesmo caminho que o seu? Nossa, isso aí eu não tenho dúvida, porque para mim a minha trajetória foi de encantamento. Eu acho que a palavra é essa. Então, acho que as pessoas, o que eu diria para qualquer cidadão e qualquer estudante, independente de querer seguir carreira científica, na física ou em qualquer outra área, se encantem com o mundo. E se encantar, eu digo assim, tem dois aspectos. Um deles é o primeiro que salta aos olhos, é a observação. Então, assim, tem fenômenos que você observa e se encanta. E hoje aí com TikTok, com tudo aí, tá muito esses videozinhos mostrando coisas que nos encantam. Mas aí a gente precisa se preocupar com a outra parte do encantamento, que é assim, por quê? Perguntar por quê. Se fazer perguntas, porque nessa busca aí pela pergunta, você vai se encantar com a outra parte, que é achar a resposta. E achar a resposta, aí a minha dica, assim, explore o seu limite. Vá até onde você consiga na busca de respostas. Se você está lá no ensino fundamental ou no ensino médio, você vai procurar uma explicação que você entenda. Vá no seu limite. Se você está na universidade, na graduação, existem ali
livros, artigos que vão te abrir um leque com o conhecimento que você tem para achar respostas nessas explicações. E você chega na pós-graduação, você já então tem também assim um leque maior ali de conhecimento, de equações. Então aí eu digo, a segunda parte do encantamento é: se encantem com as equações, se encantem com as respostas que o método científico dá para aquelas coisas que te encantam ao olhar. E agora uma parte mais de curiosidade, a gente vai fazer um bate-bola. Aí eu vou te fazer as perguntas. O seu livro preferido? Nossa, tem muitos, mas olha, eu gosto muito dos realismos fantásticos. Tem muitos, mas eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques, e assim, se tiver, todos eles, mas assim, se tiver de citar um, porque assim, eu sou um ser apaixonado por natureza, então o Amor nos Tempos do Cólera me marcou. Uma música? Também, nossa, aí minha memória é péssima musical, péssima para tudo, para essas coisas, lembrar nomes. Mas eu sou eclético, assim, eu diria, gosto de tudo, não vou citar. O pessoal me achava esquisito quando eu era na adolescência, porque lá só escutava alguma coisa em rádio, não tinha... E aí, quando um dia apareceram lá uns discos de 78 rotações, eu gostava de escutar bolero, tango na adolescência, e o pessoal falava que o quartinho lá, que era o laboratório, eles chamavam de cabarelmo. Mas aí, assim, muito depois é que eu fui ver, assim, né, talvez já na universidade, descobri o resto das músicas. Assim, na cidade interior lá, não tinha muitos recursos, então mas aí eu gosto muito, muito do Chico Buarque. Então não vou citar música preferida, mas assim, muito. Um filme? Também memória péssima, mas assim, gosto... Então não vou citar nomes, porque eu não vou lembrar de nomes aqui. Então, e tem muitos. Mas eu gosto muito de filmes de época, tipo aqueles baseados em livros, por exemplo, da Jane Austen, eu gosto bastante. E gosto de filmes desses de fantasia, lá desde os Harry Potter, contos de Nárnia, eu gosto desses estilos também. Um hobby? Olha, eu já andei mudando muito, mas eu digo que eu gosto muito de consertar coisas, e aí de tudo, assim, desde colar e mexer madeira e coisas de eletrônica, mas assim, tem algo que eu sempre gostei também, assim, já de décadas, que é mexer com plantas. E árvores, em particular, são as coisas muito maravilhosas para mim, sabe? Então, gosto assim, daquela coisa... O dia que eu fui lá no Parque das Sequoias, nos Estados Unidos, aí vi aquela coisa que para mim é muito forte. Aí eu abracei e chorei. Então, árvores, em especial das plantas, para mim é uma coisa muito marcante. E o que você faz nas horas vagas? Olha, ultimamente nas horas vagas eu tenho mexido com física, mas mexo assim com essas coisas aí, as plantas e árvores, e continuo plantando, semeando. A gente queria muito agradecer pela sua presença. Acredito que a conversa foi muito proveitosa, a gente conseguiu entender muito bem algumas pesquisas que você tem realizado. Tem alguma consideração final, algo que você queria falar, alguma mensagem? Não, agradeço a vocês também, assim, mais uma vez aí pela oportunidade. A mensagem é a repetição para os estudantes: encantem-se. Obrigado. Agora, queria agradecer a você que esteve conosco escutando o podcast. Muito obrigada pela atenção. Não esqueça de compartilhar esse podcast com os amigos, família e entusiastas da física. E estamos no Instagram também. Lá você pode saber de antemão quais serão os próximos convidados e ter a oportunidade de fazer perguntas. É claro, além de outros conteúdos incríveis sobre física. Então segue a gente lá, @EurekaPodcastUFMG. Te espero no próximo episódio. Esse podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro assinado por Júlia Manata e Victoria Alves. Edição de Victoria Alves. Gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche na UFMG.